YouTube, meu nome é Adriano, tá? Tenho 40 anos atualmente, sou paulista e atualmente moro no ABC, trabalho como mototáxi, mas eu sou um desenhista frustrado, tá? Nas minhas horas vagas eu desenho ah, mangás. E, bem, vou direto à história, que é o que importa. Queria dividir com vocês, espero que isso ajude alguém, tá? Que basicamente o que aconteceu, a minha EQM é uma EQM que eu acho que é um pouco diferente, porque eu nunca vi um relato como o meu. Eu acompanho bastantes canais no YouTube e nunca vi um relato assim que termina como o meu, que na verdade pode parecer loucura, mas a minha EQM eu não voltei, tá? E no final vou explicar melhor para vocês. Vou explicar melhor a que conclusão eu cheguei, o que significa isso que eu não voltei, né? Então, aconteceu no ano de 2008. Eu tô um pouco nervoso, não sei porque, não tem nem motivo. Então, aconteceu no ano de 2008. Eu tinha 24 anos e estava passando por um momento difícil, né? Problemas pessoais, de família. E eu decidi tomar a decisão. Vocês sabem, quem tem depressão às vezes toma decisões extremas, né? E foi o que eu decidi. Eu estava realmente decidido a pôr um ponto final à minha existência, digamos assim. Não vou utilizar a palavra correta, que eu acho que o YouTube não gosta de certos assuntos. Então é isso que eu decidi fazer, o autoextermínio, né? E eu fiz isso ingerindo produtos químicos, remédios, tá? Que eu não vou dizer quais também, para não ensinar isso aqui, não ser um tutorial de autoextermínio no YouTube, né? Então foi isso que eu fiz. Esperei um dia à noite, e quando todo mundo já tinha ido dormir, eu me tranquei no meu quarto e tomei esses remédios. E engraçado que eu realmente estava muito decidido, mas assim que eu tomei esses produtos, assim que eu ingeri, acho que tem algum mecanismo no nosso organismo de autopreservação, e me bateu um desespero. Eu tentei enfiar o dedo na garganta e vomitar, né, o produto, mas já era tarde demais. Então só o que eu podia fazer era esperar o fim, né? Então foi isso que eu fiz, e aquilo me fez ficar muito, foi aos poucos alterando a minha consciência, foi ficando mais acelerado, e eu fiquei andando no quarto, né, andando em círculos. Era um quarto pequeno, né? Fiquei andando em círculos no quarto, até que em um dado momento eu me cansei e começou a faltar ar, né? Digamos, o efeito do remédio foi esse, né? Começou a me faltar ar, fiquei cansado, e aí eu me deitei na cama e esperei, né? Aguardei um momento. E então foi isso, me deitei, e foi uma experiência insólita, tá? Que eu não desejo para ninguém. Basicamente, eu comecei a sentir o meu corpo. O tempo todo eu estava consciente. Eu fiquei consciente 100% do tempo, o que é um pouco frustrante, né? E assim, o que eu me lembro, o meu corpo começou a formigar, né? Começou a formigar.
das pontas dos dedos, dos pés e das mãos. E foi subindo, né, aquele formigamento. E conforme esse formigamento foi subindo, eu não ia mais sentindo. Então, acho que era... Acho que é o seu sangue esfriando, talvez, né? Não sei. E, assim... aquela sensação de formigamento foi subindo. E conforme ia subindo, eu não sentia mais o meu corpo. Foi subindo, subindo. E o tempo inteiro eu estava consciente. E meu cérebro começou a morrer. Tá, não sei quanto tempo exatamente isso durou. Tá, mas eu vi assim, ó, flashes, dá pra perceber que eram os meus neurônios morrendo. Era um preto, a minha vista era um preto, e tinha uns flashes assim, que eram os meus neurônios morrendo. E isso deve ter durado alguns minutos, uns 5, 10 minutos. Enfim, e da primeira vez, o que aconteceu é que, em um determinado momento, pararam esses flashes. Os flashes pararam, quer dizer, o cérebro, teoricamente, estava morto. Mas eu ainda estava ali. Consciente, já não tinha mais pensamentos, estava apenas consciente. E num dado momento, eu acho que meu coração parou. Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Num dado momento, o coração meio que deu um solavanco assim e parou, né? Doeu, não foi muito dolorido assim. Acho que como se fosse um infarto fulminante. Porém, isso foi enquanto meu cérebro estava se desfazendo, digamos assim. E no final, quando acabaram os flashes, eu estava esperando tudo acabar. O meu coração voltou a bater. Ele reanimou, como se fosse uma reanimação. E eu sempre fui uma pessoa saudável, pratiquei muitos esportes, então creio que meu coração é forte. Até hoje eu pratico esportes, então tenho um coração muito forte, né? Ele insiste em bater. E aí ele me reanimou. E nessa que ele me reanimou, essa foi na primeira tentativa, ele me reanimou e o meu sangue voltou a circular e deu para eu sentir o sangue fazer assim no cérebro, né? Se espalhar pelo cérebro. Porém, eu senti claramente que ele não se espalhou por todo o cérebro. Eu concluí que grande parte tinha morrido, né? Morreu por falta de oxigênio. Ele não voltou para todo o cérebro. Então acho que até talvez o meu jeito de falar tenha sido comprometido. Não sei, acho que esse tipo de coisa é irreversível, né? Lembrando, isso foi com 24 anos. E depois dessa primeira tentativa, não deu certo. Ficaram sequelas. Eu percebi que ficou sequela meu. Eu percebi, sabe? Não sei explicar, mas percebi que parte do meu cérebro tinha morrido. Mas eu estava decidido
E no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, eu, eu não contei pra ninguém, né? Fiquei recluso. Mas no dia seguinte eu fiz de novo. Só que na segunda vez eu já sabia como era, né? Mas na segunda vez foi pior. Basicamente na segunda vez aconteceu a mesma coisa, tá? Só que faz tempo, pode um detalhe ou outro pode estar impreciso, mas na segunda vez aconteceu a mesma coisa. Eu me deitei, porém na segunda vez foi pior. Meu coração, ele aconteceram os mesmos sintomas, né? Me deitei e fiquei esperando. Só que dessa vez o meu coração foi acelerando e acelerando e acelerando e até um ponto de que, sabe quando você está fazendo um exercício e seu músculo dói? Então, exatamente essa sensação no coração. Só que ele não queria parar, ele não parava. Então, ele começou a doer de queimar, assim, uma sensação de queimação. E ele ficou a milhão, batendo, 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 cada vez mais rápido, queimando. E ele não conseguia parar. E doeu, a segunda vez foi pior, foi uma sensação muito ruim. Então, só que num determinado momento, né, aconteceu o mesmo, né, enquanto o coração, como ele, acho que fisicamente, o que eu racionalizei depois de toda essa experiência, é que como o nosso coração, ele bate, ele fecha e abre, fecha e abre. Então, quando ele fecha, ele manda o sangue, quando ele abre, ele recebe mais para mandar novamente. Então, como ele estava completamente fora de controle, não bombeava sangue para o corpo e sem oxigênio, não conseguia mandar oxigênio para o cérebro e ele não conseguia parar. Então, enquanto ele batia desenfreadamente, meu cérebro foi se desligando e morrendo. Teve os flashes. E o que acontece é que quando começou a queimar o coração, no pior momento, o meu cérebro desligou, né? Eu fiquei inconsciente. Então acabou a dor. Só que tem um detalhe que eu esqueci. Tá, um detalhe muito importante que eu esqueci de contar. Que quando, naquele momento que eu fiquei sem ar, eu me deitei para esperar o fim, né? Eu mesmo, pelo cansaço, eu conscientemente decidi parar de respirar. E eu sei, a pessoa no estado normal não consegue fazer isso, mas como eu estava sob ação de químicos fortes, né, eu consegui fazer isso porque eu queria que acabasse, né? E no final, na primeira tentativa, tem algum mecanismo depois que todo o cérebro se desligou, tem algum mecanismo, acho que creio que é o cérebro reptiliano, porque é bem aqui no finalzinho. Ele tem um mecanismo de autossobrevivência, ele fez eu voltar a respirar e meu coração bater. Então, na primeira vez eu não conhecia, não sabia como que era, mas na segunda vez eu já sabia que isso ia acontecer.
Então, na segunda vez, esse mecanismo foi acionado. No final, ele foi acionado. Só que eu já sabia que isso ia acontecer. Então, eu resisti a, a esse mecanismo de sobrevivência do... Eu creio que quem é especialista aí, neurocirurgião, esse pessoal que estuda neurologista, né, vai saber melhor, mas eu creio que é um mecanismo de sobrevivência do cérebro reptiliano, porque eu senti que todo o cérebro desligou e ficou só essa parte aqui da base da nuca, que eu acho que é esse o nome, né? E ele foi acionado para eu voltar de novo, mas eu lutei contra esse mecanismo, que eu estava decidido. E foi uma luta, no final foi isso. Foi a minha força de vontade de ir embora contra aquele mecanismo. E ele fazia eu respirar e eu segurava. Ele tentava fazer eu respirar para voltar e eu segurava. Foi uma luta de alguns segundos, talvez uns 10, 20 segundos. E no final eu venci, né? Que prova que o ser humano é capaz de coisas incríveis e coisas terríveis, né? Então, essa é a primeira parte da IQM. Só que o estranho, eu na minha família nunca tive uma criação católica, nem nenhum tipo de crença. Então, para mim, ia acabar, né? Ia acabar, tudo ia acabar o sofrimento. Eu não esperava que ia ter nada depois daquilo. Só que assim que acabou tudo, né? O cérebro desligou, esse mecanismo foi desligado. Eu não vi nada, foi frustrante, né? Eu esperava que ou tudo terminasse ou que, sei lá, depois parei para pensar, putz, eu acordei, eu abri os olhos quando acabou quando foi desligado esse mecanismo. Eu abri os olhos como se acordasse num sonho. E levantei da cama como se nada tivesse acontecido. Que eu não esperava, né? Era a última coisa que eu esperava que ia acontecer. Realmente aquilo foi uma surpresa. Né? Eu esperava que ia tudo acabar ou, né, me tornaria um espírito, sei lá. Aí quando eu abri os olhos, eu tava no meu quarto, na minha cama, do mesmo jeito. Eu olhei para ver se, sei lá, no meu corpo não tava na cama, não tava. Aí eu fiquei meio confuso assim, né? O que tá acontecendo? Aí eu peguei nas coisas assim para ver se eu não era um espírito e não era. Eu encostava, tocava nas coisas, né? Eu pensei, talvez eu atravesse essa parede aqui, né? Eu encostei na parede e a parede era sólida. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, né? Mas eu sei que tudo aquilo foi real. Eu sempre fui uma pessoa racional, tanto que eu não acreditava em vida após a morte. Mas a partir desse dia tudo mudou, né? Eu sei que não termina. Mas eu não tive nenhuma resposta, né? Eu fiquei sem respostas. E depois daquilo, né, eu fui acordar meu irmão, que contei tudo para ele. Enfim, ele falou, ficou sem acreditar, né? Falou, você teve um pesadelo, é um sonho.
Mas estranho que, mesmo depois de eu ter aberto os olhos, e assim, o engraçado é que da primeira vez, como eu disse, eu voltei e ficaram sequelas, né? Eu senti na minha cabeça diferente. Que parte do meu cérebro tinha morrido. Agora, na segunda vez, não. Na segunda vez, eu conscientemente pensei, cara, se eu não conseguir, eu posso ficar. Pode ter sequelas irreversíveis, sabe? Eu me tornar um vegetal, sei lá. Então, por isso que eu estava decidido a ir até o fim. E no final teve aquela luta, né? E quando terminou, eu abri os olhos como se nada tivesse acontecido e super bem assim, levantei, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Só que eu ainda sentia, conforme o cérebro foi morrendo, ele foi se desligando. Ó, imagina que está aqui o seu cérebro. Ele foi desligando, né? Essa parte aqui em cima ia desligando. E eu senti ele desligando, né? Até que ele inteiro se desligou e ficou só um pontinho, que é onde. Só a parte onde liga aqui. A parte onde liga na coluna, né? Que é o cérebro reptiliano que eu falei, que ele desligou, né? Depois daquele combate, entre aspas, né? Da minha força de vontade contra aquele mecanismo de sobrevivência, e ele desligou. Porém, eu ainda sentia ele. Ele foi o último a ter o fim, assim, digamos, né? Foi o último a acabar. Não vou utilizar aquela palavra que o YouTube não gosta. E eu ainda sentia ele aqui se desligando. E na minha cabeça eu fiquei pensando, como isso é possível? Quer dizer que eu tenho dois corpos, então? Na minha cabeça, a coisa mais lógica, para mim, como eu disse, sou uma pessoa racional, então, como eu estava sentindo um cérebro, eu estava bem, e estava sentindo o outro cérebro indo a óbito, assim, digamos, o finalzinho aqui da parte da base em cima da coluna. Então, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Eu tenho dois corpos, quer dizer que um corpo morreu e esse é outro corpo. Foi foi o que eu deduzi no final, né? No final das contas, que um corpo morreu e eu tinha outro corpo, que é estranho, né? Então, se a gente for pensar dessa maneira, são duas dimensões. Quantas dimensões existem? Então, será realmente que essa conversa de dimensões é tudo balela? Quantos Adrianos existem, né? Mas eu não tenho resposta para isso. São mais perguntas, né? E no final das contas, eu pensei muito sobre isso. Só tem duas respostas racionais para isso. Ou um corpo morreu e esse é o meu segundo corpo. Então aquela realidade, aquele corpo que morreu é uma outra realidade, um outro universo onde o Adriano faleceu com 24 anos. E é por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês que não é uma experiência de quase morte, né? Porque eu não quase morri, eu realmente morri, eu tive a experiência de morrer. Ixi, falei a palavra proibida, pode
Pode cortar, se for possível, é melhor cortar essa palavra. Então, eu não foi uma quase M, foi uma M, entendeu? Eu tive toda a experiência até o final, mas infelizmente, não sei, eu não tive nenhuma dessas visões lindas que as pessoas têm, né? Pode ser que eu não seja uma pessoa tão boa assim. Realmente eu não sou uma pessoa boa. E, bem, depois eu fui descobrir que essa ação de auto-extermínio, biblicamente para os cristãos, é um pecado, né? O pior pecado que existe, enfim. Que como ateu eu sempre pensei, cara, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, né? Mas na religião não é bem assim. E eu creio que realmente não me pertence, porque depois eu cheguei a essa conclusão que não me pertence totalmente, assim, né? A gente tem um livre-arbítrio, mas não é 100%. Não é... É difícil explicar. Então, é essa a explicação que eu cheguei, tá? Então, racionalmente tinha duas possibilidades. Ou um corpo morreu e eu tenho... Esse é meu segundo corpo. Ou foi um milagre, né? Que essa é a explicação mais fácil, né? Falar, milagre, tudo é milagre. Então, tem essas duas possibilidades aí, você escolhe. Mas, para mim, esse é um universo paralelo, parece loucura, né? Mas esse aqui é o segundo Adriano. O primeiro tá debaixo da terra, em algum lugar, que provavelmente eu nunca vou saber, ou só quando chegar a minha hora, né? Que é isso. E foi essa experiência que eu tive que é diferente das outras, né? Uma experiência muito ruim e não termina aí. Então, depois de tudo acontecer, eu ainda sentia o final, né? O que restava do cérebro antigo, aos poucos se indo a óbito, né? Indo a óbito. Aos poucos. E na minha cabeça eu coloquei, cara, eu acho que quando esse outro cérebro acabar, eu vou esquecer de tudo. Eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou esquecer. Porque não é possível, Deus não permitiria essa pessoa saber, né, como é, eu vou esquecer. Aí por isso que eu fui falar pro meu irmão, acordei meu irmão, meu irmão não é de acordar muito cedo, devia ser tipo 7 da manhã, tinha acabado de amanhecer, acordei ele, contei, como eu disse, ele não acreditou muito, né? E é isso, depois contei pro meu pai, né? Mas o mais importante é que no final do dia, depois daquilo eu decidi que não vale a pena, né? Porque, pô, queria que acabasse o sofrimento. E o sofrimento não acabou. Então eu meio que tirei aquela ideia aquele Adriano decidido, não tinha mais, né? Porque o que adianta eu fazer de novo e fazer de novo, né? Então, uma pessoa inteligente e racional vai pensar assim, né? Aí eu tirei aquela ideia da minha cabeça e resolvi viver a minha vida, enfrentar os problemas, enfim. Só que ainda não tinha acabado. De noite, quando eu fui dormir,
que veio a verdadeira EQM, que muitos podem dizer, é um sonho, né? É um sonho. Mas definitivamente não era sonho, porque depois de uma experiência dessas, eu sonhei que... Eu só me lembro que eu estava num lugar e tinha esse cara, e era um lugar assim como as descrições, né, das pessoas. Um lugar branco, tudo branco, eu não conseguia ver céu, nem chão, nem nada. Eu só via aquela pessoa na minha frente. E assim, para mim era um anjo, né? Porque perto dele eu parecia uma criança, né? Como a gente pega uma criança no colo, sabe? Né? A gente consegue segurar uma criança assim, jogar para cima, né? Eu fazia isso com a minha sobrinha. Ele me pegou assim, me levantou e eu lembro do que ele falou para mim. E eu lembro da aparência dele. Ele era aquela descrição do Lúcifer que as pessoas põem em filmes assim, sabe? Um anjo belo, branco, bonito assim, cabelo preto, não lembro exatamente o cabelo, mas tinha um cabelo bonito assim. Aquela descrição de Lúcifer. A cor dos olhos não lembro, mas era belo. Era um homem belo assim e muito, muito, muito alto assim, como eu disse, eu parecia uma criança perto dele. E eu não lembro de ter visto meu corpo, nada, só ele me segurou assim e ele me deu uma lição de moral. Ele falou assim, ele me sacudiu. Primeiro ele me mostrou o que acontecia com quem cometia aquele ato, né, de por fim à própria existência. Ele me mostrou, eu vi no chão outras pessoas que tinham feito a mesma coisa e elas estavam... eu não estava, sabe, eu não consegui ver assim com clareza 100%, que eu acho que... Não sei, às vezes eu não lembro, às vezes eu posso ter visto muito... Mas eu lembro de ver as pessoas assim... caídas e elas estavam meio que... Elas estavam sofrendo, vai, resumindo. Elas estavam caídas pelo chão e tinham muitas pelo chão e dava para ver que era um chão de pedra, assim, tipo, não era um chão lisinho, bonitinho, assim, parecia um chão de uma caverna, uma coisa assim, um chão meio acidentado, e essas pessoas estavam caídas pelo chão, sofrendo. Não lembro se elas estavam decompostas. Como eu disse, não estava com aquela lucidez 100%. Mas daí eu vi essas pessoas, então ele me levantou, aí, e era branco, tava bem iluminado. Depois que eu fui pensar, pô, se esse cara é um anjo, provavelmente ele estava iluminando. Aquele lugar deve ser um lugar escuro. E como ele estava ali, estava iluminado, porque parecia... Difícil explicar. Depois eu parei para pensar e pensei, ele devia estar iluminado por esse ser, né? Aquela região ali. Então ele me mostrou isso e ele me pegou pelo colarinho assim, me sacudiu e falou: volta para a sua vida medíocre. E me soltou. E eu vi o rosto dele, a feição. E era dessa forma que eu falei para vocês, um anjo belo. Lembra tipo um Janequine, digamos assim, um galã de novela, vai. E ele me soltou e eu nitidamente caí. Claro como o dia, essa foi a única vez na minha vida que eu tive essa sensação de cair.
de uma altura assim, sentia o vento e caí no meu corpo, que eu estava dormindo, né? Agora você vai me dizer que isso é um sonho? Você já sonhou com isso? E outra coisa, eu não tive uma criação católica. As minhas impressões de anjos e demônios vêm todas de filmes, né? Como eu disse, nos filmes eles retratam Lúcifer como um anjo mais belo que caiu do céu, enfim, mas eu não tinha esse tipo de pensamento, sabe? Não era uma coisa do meu cotidiano falar de Deus, de inferno, com ninguém. Não tinha no meu ciclo familiar, nem no meu ciclo de amigos, ninguém que falasse dessas coisas. Então, como eu disse, eu era ateu. Uma vez me perguntaram se eu acreditava em Deus. Eu falei que não. E o que você acredita que acontece depois da morte? Acaba, fica tudo preto e acaba. Tinha até uma menina na escola, no colégio, a Dalila. Putz, corta o nome. Pode ser qualquer Dalila, vai. Ela, acho que ela gostava de mim, ela falou Deus te abençoe, e eu não gostei. Naquela época eu fiquei meio assim, não gostei. Entendeu? Fiquei meio assim, Deus te abençoe. Não fazia parte do meu cotidiano, da minha vida, esse tipo de assunto. Então, nunca na minha vida eu sonhei com igreja, com anjos, com nada disso. Não tinha esse assunto. Eu não lia sobre isso, sabe, não conversava com as pessoas sobre isso. Era a última coisa que eu ia sonhar, entende? Ainda mais algo tão nítido assim, tão vívido. Então por isso, e pelas sensações, né? Aquela sensação de cair. E o engraçado, eu parei para pensar depois que se aquele cara era Lúcifer. Eu caí, então ele tá lá em cima, mas se for pensar bem, pode ser que não fosse Lúcifer também, né? Pode ser um mentor, né? Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de contato com esse tipo de coisa, né? Depois do que aconteceu. Talvez pode ser um mentor, um anjo da guarda. Mas essa era a descrição desse ser. E é isso. Tive esse contato, caí. E engraçado essa sensação que eu caí encaixado bem na posição do meu corpo. É uma sensação estranha. Você caiu e quando você cai na posição certinha que o seu corpo está. Foi uma experiência muito marcante. E sim, e depois disso eu passei a acreditar que realmente existe algo além, né? Não, é irrefutável, né? Para mim, não teria como não acreditar depois disso. E para qualquer pessoa racional que consegue juntar Lé com Cré, se aquele cara era o demônio, né? Para mim, em 2008, para mim aquele cara era o demônio. Então, se existe o demônio, termine essa frase: existe Deus. Apesar de eu nunca ter sido apresentado, né? Daí depois segui minha vida. E um tempo depois, não foi rápido assim, não foi no mesmo dia, no dia seguinte, nem na semana seguinte. Não me lembro exatamente quanto tempo depois foi me apresentado que eu não considero que seja Deus. Né? Não considero. Pela aparência, acho, mas assim, que tinha uma aparência que não era uma aparência divina, assim.
Era uma aparência de um anjo. Então, como eu acho que eles fizeram como bad cop, good cop, não tem essa, né? Nos filmes do policial bonzinho, policial ruim, né? Então primeiro foi me apresentado o bad cop para me dar uma dura, e um tempo depois eu fui dormir e foi me apresentado o good cop. Ah, perdão. Foi rápido sim. Acho que foi na noite seguinte. Na noite seguinte, o Good Cop veio. E assim, essa não tem muitos detalhes para dar, porque foi rápido. Basicamente, foi a mesma coisa. Eu via ele grande, era um cara muito maior do que eu, vestido de branco. Ah, o Lucifer tava de branco também, né? Era um cara como se fosse um adulto segurando uma criança. Só que era uma pessoa diferente. E ele não me falou nada. Eu só conseguia ver o rosto dele. Tinha um rosto comum, branco, cabelos brancos, barba rala, branca também. Não tinha cara de não tinha cara de ser Jesus. Eu não creio que era Jesus, entendeu? Acho que eu não sou merecedor, talvez, né? Mas era um anjo, ele era o good cop, era um anjo bom. E ele não me falou nenhuma palavra, ele só parou e na minha frente ficou me olhando com uma cara de decepção. E eu não conseguia fazer nada além de chorar, eu não conseguia falar, só conseguia chorar. Fiquei chorando, né? Deve ter durado alguns segundos, sei lá, 10 segundos, 20 segundos. Aquele ser na minha frente, com um cara de decepção, me olhando desapontado. E eu só conseguia chorar. E eu acordei chorando. É isso, essa é a parte da EQM. Eu acho que a parte dos remédios ainda não considero EQM, né? É um negócio muito gutural, muito carnal, assim. Então a EQM foi essa parte depois e eu não considero que foi sonho. Porque, bem, nessa segunda opção, não era nenhuma pessoa que eu conhecia, assim, sabe? Era um rosto diferente. Mas eu não senti a queda dessa vez, né? Enfim. E eu acredito que foi isso, sabe? Aquele esquema de que eu falei, né? Do bonzinho e depois o policial ruim, depois o policial bom, né? E esse, ele não foi ruim comigo, mas ele era um anjo bom, então ele estava decepcionado com as minhas atitudes, enfim. E depois disso, descobri que há vida após a morte. Tá bom, então a recuperação. Depois disso, como eu disse, não teve recuperação da primeira vez. A primeira vez eu teve a sequela, a segunda vez eu voltei como novo, né? Depois disso, a mudança foi que eu passei a acreditar em vida após a morte e passei
acreditar que existe Deus e existe um demônio. E com relação a outras experiências, eu cheguei a ter outras. Eu tive um sonho pior, né? Mas acho que não vem ao caso o resumo da ópera. É isso. Tá? E se tem uma coisa que eu posso deixar que pode ajudar talvez alguém aí que esteja pensando em fazer a mesma coisa, é que não vale a pena, porque o sofrimento não termina. O sofrimento continua. Salve a todos, bom dia aos inscritos do canal Um Homem que Veio do Céu. Meu nome é Adriano e hoje eu vou trazer mais alguns relatos que aconteceram comigo após a minha EQM. Quem ainda não viu, tem disponível aqui no canal. Tá bom, eu quero agradecer ao Neverson pelo espaço cedido para relatar mais essas experiências. E eu vou tentar ser o mais breve e mais sucinto possível, mais claro também. Eu não quis misturar essas experiências, esses relatos com a própria EQM, para não confundir ainda mais a cabeça de vocês, tá? E queria começar fazendo um rápido disclaimer com relação ao termo que eu utilizei, de cérebro reptiliano, que algumas pessoas se incomodaram com esse termo, mas na verdade nada mais é do que uma nomenclatura que foi dada pelos próprios cientistas estudiosos da área para uma parte do cérebro que é primitiva, responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, como raiva, medo, né, que acionam gatilhos, né, de fuga e luta. E foi descoberto que nós temos em comum essa área do cérebro com os répteis, que são os seres mais primitivos, descendentes dos dinossauros, né? Daí por isso esse nome. Tá bom? Não tem nada a ver com extraterrestre e reptiliano. E continuando, bem, quem ainda não viu o relato pode assistir, qualquer dúvida. E, bem, depois do que aconteceu, eu passei a me questionar, né? Eu me tornei uma pessoa mais questionadora. E eu estava em mente, assim, que a resposta estava lá fora. E eu decidi, eu tenho que ir lá fora buscar as respostas, né? E por isso eu fui morar sozinho. Na época eu morava com meu pai, então saí da casa do meu pai, fui morar sozinho, de aluguel. E nessa casa onde eu morei por um tempo, alugada, né? Eu ainda me questionava um pouco e um belo dia eu falei assim, me dá uma prova, né? Eu converso com aquela conversa que a gente tem sozinho assim, né? Dentro da nossa cabeça, falei, me dá um sinal, me dá uma prova que é verdade que Deus existe, né? Que tem alguma coisa, tem alguém aí, né? E nesse exato momento eu estava tomando banho, a força caiu. Eu fiquei com aquela água gelada, né? Sem poder terminar o banho. Caiu a força no quarteirão. Aí os mais céticos vão dizer que é coincidência, mas eu não acredito em coincidência. Eu acho que foi uma resposta ao meu pedido, né? Mesmo porque eu não acredito em coincidência, porque matematicamente é muito improvável isso exatamente naquele momento cai a força. A força pode cair durante o dia inteiro, em 24 horas do dia, e em 365 dias do ano, né? Então a probabilidade de cair exatamente naquele momento que eu fiz aquele pedido deve beirar a zero, né? Quem for aí
Se tiver alguém especialista, algum matemático aí, talvez saiba dizer melhor que eu, mas eu creio que a probabilidade é próxima de zero disso acontecer. Então, essa foi uma coisa singela que aconteceu, né? Mas que também para mim significou muito depois de todo o ocorrido. Depois disso teve o incidente da janela, e que nessa mesma casa teve um belo dia que eu tava, acho que eu cochilei de tarde e eu acordei e tava tendo uma tempestade. Na verdade, hoje eu sei que foi uma paralisia do sono, porque eu acordei, mas o meu corpo não acordou, né? Então eu fiquei paralisado, né? Acordado, e eu só conseguia mover a minha cabeça, né? Olhar assim, e tinha uma janela e a tempestade estava trovejando com raios e trovões, né? E eu via na janela quando relampejava, quando iluminava aquela luz do raio, eu conseguia ver uma silhueta na janela olhando para dentro, olhando para mim assim. E durou alguns segundos, né? E assim, foi uma coisa meio tenebrosa, né? Uma experiência, aquilo ali foi bem aterrorizante, para falar a verdade. E ali eu vi que tinha alguma coisa me seguindo, sei lá. E muito pode pensar que talvez fosse um vizinho, mas eu não sei se um vizinho ia ficar ali fora na tempestade, né? Se arriscando, se atingido por um raio, sei lá, ou tomando chuva que tava chovendo muito forte, só para ficar olhando eu dormindo. Não faz muito sentido, mas cada um acredita no que quiser, né? Para mim, aquilo ali foi bem assustador. Então teve essa segunda experiência aí que eu considero, sim, eu considero sonho, mas hoje em dia eu creio também que os sonhos eles podem ser uma porta de comunicação, né, com o outro lado. Tanto que tem relatos até na Bíblia de mensagens que são passadas através de sonho, né? Então, depois disso, eu tive mais 2 sonhos terríveis, piores ainda do que esse. Num outro sonho que eu tive, eu fui para um lugar, né, que muitos podem chamar de purgatório, inferno, ou não sei outros nomes. Vocês entenderam, né? E assim, tinha basicamente aquela aparência de filme de apocalipse, sabe? Tipo uma cidade devastada, vazia, escura. Como tipo São Paulo depois de uma guerra terrível assim, vazia e só que mais escura, como, sabe, logo antes de anoitecer umas 6 horas assim, tipo aquela iluminação. E daí eu percorri um pouco essa cidade e cheguei num local onde estavam queimando corpos. E daí estavam jogando esses corpos no fogo e daqui a pouco jogaram um corpo e era o corpo do meu pai que jogaram ali. Só que ele ainda estava vivo e ele começou a se debater assim, gritando no fogo, né? E daí eu me choquei um pouco com aquilo e logo em seguida apareceu esse ser na minha frente assim, que para mim aquilo é um demônio, né? Dando risada, mas ele também estava usando o rosto do meu pai, só que estava
desfigurado, assim, com as sobrancelhas pra cima, assim, bem demoníaco, rindo. Daí eu só tive lucidez nessa hora pra dizer assim: você não é meu pai. Falei assim: você não é meu pai. Daí ele tava rindo. Daí ele ficou sério e olhou pra mim, né? E falou assim: você ainda vai saber muito bem quem eu sou. Algo assim. Tá? Não sei se for, faz muito tempo, né? Tem mais de 10 anos, não lembro se foram essas exatas palavras, mas nessa linha, tá? Daí eu acordei. Nesse caso, eu não sei se foi o mesmo ser que da EQM, né? Porque ele estava usando o rosto do meu pai para me atingir de alguma forma. Então não sei a verdadeira imagem, né, do ser. Mas creio que não era o mesmo, né? Porque o primeiro estava lá em cima e se bem que não sei, não sei, não tem como saber. E em um outro sonho eu voltei para esse lugar e dessa vez tinha mais gente no sonho, tinha umas 3 ou 4 pessoas no sonho comigo e eles estavam fugindo e se escondendo de um maníaco. E no sonho eu sabia que a gente estava fugindo de um maníaco. E daí a gente se escondeu tipo num porão, né? A forma mais fácil de me fazer entender é um porão. A gente se escondeu num porão e daí o cara encontrou a gente, o maníaco encontrou a gente e ele começou a fazer as pessoas saírem, mandar sair. E ele estava com um instrumento de lançamento de projéteis, se é que vocês me entendem, de grosso calibre. Não vou usar certas palavras para tentar não prejudicar o alcance do vídeo, tá? Então ele estava com um objeto de lançamento de projéteis de cano longo, talvez aquelas tipo do Exterminador do Futuro, assim, sabe? E aí ele tava mandando sair e a pessoa saía e ele disparava e cancelava o CPF da pessoa, o corpo caía no chão. Aí chamava o outro, disparava, cancelava o CPF. Aí chamou uns 2, 3 na minha frente e aconteceu. Eu não vi a cena, que eu estava escondido, mas eu ouvi, né? Eu chamava, a pessoa saía, tinha o disparo, caiu o corpo no chão. Umas 2 ou 3 vezes. Daí eu era o próximo, era o último da fila. Aí eu já sabia o que ia acontecer, né? Daí não deu outra. Quando ele me chamou, eu saí. Aí eu lutei com ele, né? Agarrei no objeto, no lançador de projéteis, né? E assim, não sei se nesse lugar a gente é mais lento ou eles que são mais rápidos, mais hábeis do que nós, né? Que ele foi muito rápido assim, ele sacou um objeto pontiagudo cortante e furou na minha barriga. Mas muito rápido assim, como sabe, tipo aquelas coisas de filme mesmo, né? Tipo aquele pessoal do filme do Matrix, que eles são muito rápidos assim. E daí nisso que ele furou, ele olhou no fundo dos meus olhos com aqueles olhos frios, assim, de demônio. Mas nesse caso ele não falou nada,
Porém, eu vi toda a aparência dele, a feição, e eu acho que não era o mesmo ser. Depois que ele fez isso, eu acordei, né? Obviamente, de susto. E, então era assim, não tinha a aparência de demônio, tinha uma aparência de realmente de um maníaco, né? Com aquela cara, olhos frios, branco, estatura média, talvez uns 70, 1,80, magro, usando roupas normais, você sabe, tipo camisa, calça jeans, cabelo preto, nem muito longo, nem raspado, cabelo curto, sem barba aparente, cor dos olhos não me lembro, apesar de ter olhado direto para mim, assim, né? Acho que eram olhos pretos. Acho que tenho a impressão que não eram olhos claros, não. Eram olhos pretos. Olhos pretos. Então era essa a descrição. Um homem caucasiano, estatura média, cabelo preto, tá vestindo roupas sem barba aparente, vestindo roupas comuns, assim, né? Bem uma aparência de um maníaco mesmo. E foi essa o último contato que eu tive, que não foi muito agradável, né? E assim, eu queria passar essas experiências também para. Porque, como eu disse, né, tem muitas EQMs, muitas experiências por aí, mas a maioria são experiências belas, né, com anjos e locais, lugares bucólicos. Aí eu queria também que vocês vissem que tem o outro lado da moeda, tá? Para quem crê, tem os dois lados da força, né? O lado negro, o lado branco, sei lá, para quem gosta de Star Wars aí. Tá bom? Espero que essa informação seja útil, sirva para a reflexão, tá bom? E agradeço novamente a quem chegou até o final desse vídeo.